bem-vindos à sessão Empowering Hybrid Teams. Antes de mais, apresentamos-nos. O meu nome é Paula Fernandes, sou Business Group Lead. E o meu nome é Manuel Faria e sou Product Marketing Manager. Juntos formamos a equipa responsável pela área de Modern Work and Security na Microsoft Portugal. Nesta sessão teremos 2 convidados que prontamente apresentaremos e nos ajudarão a conduzir os próximos 30 minutos naquela que pretende ser uma reflexão acerca da rápida mudança por que passámos nos últimos meses e que marcará a pauta do futuro do trabalho. Fruto do contexto pandémico, muitas organizações por todo o mundo aceleraram a implementação de políticas de trabalho flexível e em muitos momentos 100% remoto. Em Portugal, 86% das empresas reportaram este ano políticas de trabalho flexível versus 15% em 2019. Nestes mais de 10 meses de novo paradigma, temos aprendido, ao mesmo tempo que nos ajustamos, somos chamados a ser mais resilientes, encontramos múltiplas vantagens, mas também vários desafios. O futuro está a ser reimaginado e uma coisa é certa. Depois da pandemia, o trabalho vai ser seguramente diferente do que era antes de 2020 e até do que é ao dia de hoje. Com base em estudos recentemente realizados, foram identificados estes 7 princípios que acreditamos serem fundamentais para o sucesso do futuro do trabalho. É um caminho de mudança cultural nas organizações e, portanto, é preciso também privilegiar o bem-estar individual e o foco de cada pessoa, o trabalho em equipa, a aprendizagem, o uso dos dados, a automatização de processos, a inclusão de todos, tudo isto numa experiência de confiança e segura para todos. Nesta sessão vamos focar-nos nos 2 primeiros princípios, repensar a cultura e trabalho em equipa e priorizar o bem-estar individual. Para cada um deles, convidámos um orador para maior entendimento e profundidade. Convidamos a assistir em seguida um vídeo muito breve que compila resultados de um dos estudos realizados pela Microsoft para lançar a discussão. Since the world shifted to remote work, research shows there are some bright spots. People cite flexibility and greater empathy for team members. 62% of people surveyed said they feel more empathetic toward colleagues now that we can all see into each other's lives at home. On the other hand, there are concerning trends. We're eroding the social capital built over decades over water coolers and in hallways, leading to loss of connection and feelings of isolation. People are working longer hours, leaving them feeling depleted, with the biggest increases in Teams usage outside the typical 9-to-5 workday and on weekends. Workday length increased 17% in Japan, 25% in the US, and 45% in Australia. 1/3 of remote workers say the lack of separation between work and life is negatively impacting their well-being. And more than 30% of information workers and first-line workers say the pandemic has somewhat or significantly increased their sense of burnout. But 70% of people also indicate that meditation could help decrease work-related stress. It's clear that people want to do great work. The big question, how can technology help? Falou-se neste vídeo de empatia ao serviço da manutenção da cultura das empresas. Este foi um dos pontos igualmente analisados num estudo europeu realizado em agosto de 2020, em que a Microsoft trabalhou em parceria com a Boston Consulting Group e a KPRC Research. No estudo, constata-se que as lideranças que promovem uma gestão mais equilibrada entre a vida profissional e pessoal têm uma maior percentagem de colaboradores altamente comprometidos e a manutenção de uma cultura de inovação na organização. Para vos partilhar outras conclusões deste estudo, temos o prazer de ter connosco Sebastião Fernandes Tomás, Project Leader na Boston Consulting Group. Bom dia, eu chamo-me Sebastião Fernandes Tomás, sou um Project Leader na BCG e fui um dos autores do relatório que a BCG, conjuntamente com a Microsoft, fez sobre o futuro do trabalho. E é com muito gosto que venho-vos apresentar hoje alguns dos insights que saíram deste relatório. Falaremos primeiro de como é que nós vemos o futuro do teletrabalho e porque é que nós acreditamos que o Covid foi um ponto de não retorno. Em seguida falaremos das competências e da plataforma de remote working que as empresas têm de desenvolver de forma a responder aos desafios deste novo modelo de trabalho. E finalmente
de onde é que estamos hoje e quais é que são as próximas etapas para ganharmos em maturidade nestes modelos. Como todos sabemos, o Covid gerou a maior experiência de remote working de sempre. Do nosso inquérito, 3/4 dos empregados de escritórios trabalharam remotamente em algum momento durante a época de Covid. E isto obviamente reflete a nossa experiência de nós e todas as pessoas que conhecemos. A verdade é que tanto os gestores como os empregados esperam que esta tendência do remote working continue, porque vêem em particular 3 grandes benefícios para as empresas. Primeiro, muito premente neste momento, é a necessidade de reduzir custos. Mas se calhar mais importante no longo termo é a melhoria da proposta de valor para os empregados, o EVP, que valorizam poder vestir-se de forma mais casual, ver mais família e amigos e organizar melhor a sua vida como lhes convém. O potencial de aumentar a produtividade e a redução de emissões de uma perspectiva de sustentabilidade. Os gestores esperam que no futuro 2/3 dos empregados trabalhem remotamente, mas sobretudo há metade dos empregados que vão trabalhar em algum modelo híbrido no futuro. O que é um modelo híbrido? É um modelo em que as pessoas trabalham de 1 a 4 dias de forma remota, portanto distribuem o tempo entre casa e trabalho. Mas obviamente estes novos modelos de trabalho remoto não virão sem riscos. E os mais importantes foram identificados no nosso inquérito foram de manter a cultura de trabalho, que mais de metade das pessoas identificaram, de garantir coesão e conexão nas equipas, que mais de 40% das pessoas identificaram, mas também de inovar, que claramente as pessoas sentem que inovam menos este ano face ao ano anterior que não tinha estes desafios, e de manter e controlar a produtividade. Assim sendo, como é que podemos responder a estes desafios e garantir que capitalizamos nos benefícios que vimos? Nós pensamos isto em desenvolver 7 dimensões do que nós chamamos a plataforma de remote working. E vamos avançar por cada uma. Primeiro, que devem ser desenvolvidas de cima para baixo, mas executadas em simultâneo para garantir que o modelo funciona de forma holística. Primeiro, temos o tema da visão. Porquê é que estamos a fazer remote working? Quais dos benefícios anteriores é que queremos capturar? Qual é o nosso grau de ambição? E o quando? Com que rapidez é que queremos fazer esta transição? Tendo esta visão identificada, é fundamental pensarmos nos nossos modelos de trabalho remoto. E aqui existem vários modelos possíveis. Existem alguns modelos em que as pessoas trabalham apenas 1 ou 2 dias de forma remota e são os dias que elas escolherem, que são modelos bons para testar o trabalho remoto e que agradam às pessoas, que obviamente aumentam a satisfação delas com o trabalho. Mas há modelos um bocadinho mais utilitários e organizados de forma financeira, em que há 2 equipas que, por exemplo, partilham o escritório, mas não nos mesmos dias, permitindo reduzir o tamanho dos escritórios. É fundamental que as empresas escolham os modelos que respondem à visão e aos objetivos e o que querem capturar do remote working. Tendo então a visão e os modelos definidos, é fundamental mudar a forma como nós trabalhamos e como nos organizamos. E é isto que nós chamamos os enablers. O primeiro enabler é o Trust-Based Management, ou seja, colocar o empregado responsável pela realização dos seus objetivos. Onde ainda hoje em dia muitas empresas têm um modelo de gestão muito arcaico, muito baseado sobre o micromanagement, aqui cabe-se de definir claramente quais é que são as expectativas que temos de cada pessoa, preferencialmente alicerçadas em KPIs, objetivos e quantificados, e depois dar o feedback, coaching, o acompanhamento para garantir que elas conseguem executar sobre esses objetivos. Tendo então posto o empregado no meio com essa confiança, é fundamental definirmos práticas de remote working para garantir alinhamento e autonomia. E aqui o que nós recomendamos são práticas baseadas no Agile, como daily stand-ups, retrospectivas no final do sprint ou sprint plannings no início, que permitem garantir alinhamento, particularmente importante em modelos remotos em que as pessoas não se veem no dia-a-dia, conseguem ter aquelas conversas que às vezes nos permitem afinar o nosso caminho, e também autonomia para realizar os seus trabalhos de forma separadas uns dos outros. Obviamente, estes 2 elementos só são possíveis com uma forte transformação dos modelos de liderança e de cultura que temos atualmente. Serão necessários líderes mais capazes de desenvolver equipa e cultura de trabalho, obviamente mais capazes na delegação de tarefas, sendo muito claro naquilo que esperam e dando muita responsabilidade às suas equipas e que consigam garantir resultados à distância. Portanto, tudo isto vai obrigar a uma formação profunda
da forma como as pessoas trabalham, de forma a responder a este desafio do teletrabalho. Tendo então definido estes diferentes elementos, é obviamente importante desenvolver a plataforma tecnológica que vai suportar o teletrabalho. Aqui, obviamente, há temas de quais são os diferentes equipamentos, ferramentas de colaboração, ferramentas de gestão da performance e até ferramentas de aprendizagem, nas quais a Microsoft é líder a desenvolvê-las e, portanto, acho que não é crítico de entrar no detalhe das diferentes ferramentas, que, por sua vez, têm que ser suportadas por ferramentas de data e de cibersegurança sólidas que permitem fazer todo este modelo funcionar. Mas em relação a este tema da plataforma tecnológica, há aqui um ponto que eu penso que pode ser fundamental para a Microsoft, que é ajudar os diferentes líderes das organizações com quem trabalham a evitar o que nós chamamos a armadilha do subinvestimento. Das pessoas que nós fizemos o inquérito, só 27% é que acreditam que os gestores acreditam que têm a tecnologia necessária para gerir as suas equipas. Por outro lado, só 43% das pessoas é que acreditam que têm o equipamento e ferramentas necessárias para fazer o seu trabalho. E claramente, isto vem também do facto que mais de 2/3 das empresas gastam menos de 500 euros por empregado por ano em ferramentas e que isto poderá ser insuficiente para garantir o nível de maturidade necessário para fazer toda esta plataforma funcionar. Note-se que nós vemos exatamente o mesmo fenómeno a acontecer ao nível da formação dos colaboradores sobre estas ferramentas e sobre estes novos métodos. E em que existe claramente também um desfazamento da percepção que os gestores e os empregados têm, os gestores achando que os empregados sentem-se mais capacitados do que eles efetivamente se sentem, e isto poderá, obviamente, diminuir a qualidade do trabalho remoto. Portanto, assim sendo, onde é que nós estamos hoje? Procuramos responder a esta pergunta indo buscando as respostas aos inquéritos das diferentes empresas e avaliando a maturidade de cada empresa em cada um daqueles 7 blocos que nós vimos anteriormente. Depois combinámos estes resultados e deram-nos um índice de maturidade remota. E o que nós vemos é que, apesar do futuro ser mais remoto, ainda existem 2/3 das empresas que estão em fases muito preliminares na sua jornada para a maturidade em trabalho remoto. Temos, por um lado, como vemos aqui à esquerda, os reluctant, que tinham as avaliações mais baixas, que têm pouca experiência de trabalho remoto e muitas vezes nem sequer veem os benefícios do mesmo. E é muito importante conseguir convencer estas empresas do potencial destes novos modelos de trabalho, embora se calhar mais moderados, para poderem capitalizar nos mesmos. Mas mais importante, se calhar ainda, temos este grupo de passivos, que representam o grande bloco das empresas que nós entrevistamos, que reconhecem alguns benefícios ao trabalho remoto e que até já começaram a implementar alguns modelos, particularmente em resposta à pandemia, mas que ainda são muito imaturos, fazem-no mal e, obviamente, com isso, correm o risco de sofrer de algumas daqueles riscos que já vimos anteriormente. Estas empresas são as empresas com mais potencial para as ajudarmos a fazer um salto quântico na maturidade delas em trabalho remoto. Depois aqui mais à frente temos os performers e os leaders, empresas que já tinham uma visão clara do que queriam, que já tinham posto processos, modelos e ferramentas a funcionar para que estes modelos funcionem e tipicamente eram empresas que já tinham pensado no trabalho remoto antes da pandemia começar. Estas empresas, é fundamental para elas manterem-se na crista da onda e garantir que se mantêm atualizadas no universo de ferramentas e de enablers que evolui muito rapidamente em resposta à pandemia. Assim sendo, em conclusão, o futuro do trabalho será mais híbrido e é fundamental que consigamos sustentar e acelerar a transformação que nos foi imposta pelo Covid este ano. Embora o Covid não seja um laboratório para o futuro do trabalho, porque apesar de tudo, o Covid é uma situação muito disruptiva e que não nos permite extrapolar infinitamente para o futuro, sabemos que o futuro será mais híbrido e deverá combinar diferentes modelos. E por isso é fundamental que a Microsoft e outras empresas consigam continuar a apoiar-se umas às outras e a fornecer serviços e capacidades para ajudar as empresas a ganharem maturidade. E obviamente as prioridades não são as mesmas em função de por onde é que as empresas começam. Os reluctant e os passivos devem começar por definir uma visão clara e rapidamente lançar pilotos de novas ferramentas e novas formas de fazer e fazer um scaling up muito rápido.
Os performers e os leaders têm que estar mais atentos de continuar a melhorar continuamente e capitalizar sobre as plataformas de remote working que já têm para captarem o melhor talento. Se quiserem mais detalhe, convidamos-vos a downloadar o relatório em bcg.com, Remote Working and the Platform of the Future. Em todo caso, foi um prazer vos apresentar um sumário dos insights do mesmo e desejo boa leitura. E um ótimo Build the Future. Muito obrigado. É incontornável a necessidade de ferramentas de colaboração e produtividade que ajudem as pessoas a serem mais colaborativas e eficientes. O Microsoft Teams tem incorporado continuamente novas funcionalidades e experiências mais imersivas em segurança, consolidando a sua missão de ser o hub do trabalho. Agrega reuniões, chat, chamadas e coautoria. E é ainda possível integrar automação de processos e aplicações de negócio low-code ou no-code ou de outras aplicações para que disponha de tudo o que necessita na mesma solução. E desde o final do ano passado, inclui funcionalidades de bem-estar e informação de produtividade, onde poderá obter informações personalizadas de acordo com o seu perfil funcional e recomendações para facilitar a mudança de hábitos e melhorar o seu bem-estar. Definir deslocações virtuais para que possa ter momentos de desconexão, disponibilização de meditações guiadas que resultam de uma parceria com a Headspace e uma experiência de check-in emocional são alguns dos exemplos. Para nos apresentar, teremos connosco Vincent Fili, diretor de Workplace Analytics para EMEA na Microsoft. Hi, my name is Vincent Fili and I work at Microsoft in an incubation team dedicated to the collaboration analytics solution that we launched to the market 3 years ago. Today, I'm going to share with you what we're doing in this field, what are the solutions we're providing, and how we're integrating these data sets and these insights directly in Microsoft Teams. We all have been hammered, especially today, by really complicated ways to collaborate. Overwhelming amount of email, of collaboration times, of meeting requests, constant interruption, and we all have to cope with the current situation basically from home, where we constantly disturb and mixing personal and family times. So Microsoft provided some solutions 3 years ago that helps the employee understand how they can organize themselves better and how they are working against their own goals. And that's a services that we launched 3 years ago called My Analytics, which has the aim to help the employee understand better how they are organizing themselves and how what they could do differently. And on the other side, we launched as well a solution that is leveraging anonymized data so that you can understand from the company angle what's happening for your teams, which teams are spending more time in meetings, which teams are spending more time doing collaboration, emails, etc., etc. And so we developed those solutions taking into account specific information and specific regulation to ensure that we can fulfill all the regulation worldwide, but as well ensure that we are respecting employees' personal data and our own philosophy when it comes to managing customer data. So on one side, My Analytics is a service that is available for all Office 365 employees, which help them understand how they are collaborating. These services arrived in an email digest on the Monday morning that you can understand and that you can get directly in your in Outlook inbox. And these services, this information aims to provide you some insights directly into a services, a specific dashboard that helps you understand how much time you've been spending organizing yourself, how much time you've been, how you've been collaborating, and how your working hours against your own goals, who you've been collaborating with, who is your network, and what are your collaboration habits. As well, directly in Outlooks, you're going to be able to get specific insights, helping you to organize yourself, to have a to-do list, and to understand what's happening and how you've been working and who have been requesting you stuff and what you said you would do, and helping you to organize such thing in a to-do list. So all of these data are coming directly available in Microsoft Teams so that you can understand, have a specific dashboard helping you to understand what are your working hours, what are your goals, who you're spending time with, who you can connect with, who you've been in a relationship with, how you can pin some specific people to understand who you need to work with and who you've been requested stuff. So all of this information are data coming directly from Office 365, from your Outlook,
where you have the Cortana services understanding and doing some semantic understanding of what you've said you would do or what you've been asked to do stuff. And then you can find back all those activities directly in Teams so that you can book time to organize yourself to do that, or plan time in your calendar, or organize specific invite to work on those work streams directly with the right people. So all of this integration directly comes in Microsoft Teams so that you don't have to move from one system to another and get organized and book time and manage your time in an ideal way for you to work on that. So that's what we've been doing on one side, as well as integrating all of these screens directly in the Teams app for your phone, so that you can find all of this organization directly in your phone as well. So that's on one side, on the personal efficiency side. So again, My Analytics are data that are just available for the employee themselves. Nobody else but them are able to access this data. This is based on data coming from your calendar, from email, from basically your Office 365 data that only you have access. And this data is just represented to you in another way so that you can organize yourself better. And often customers will ask us, okay, that's very nice, but we need to understand and have a big picture and being able to see this data for more than just one employee, to understand how my teams are collaborating. So for this, we have a specific services called Workplace Analytics that leverage anonymized data in a very specific way so that you can navigate into this data only by teams or by role and understand specific insights so that you can pilot your collaboration culture. How does this solution works? It's basically the correlation of two types of data coming from Office 365 and data coming from your own organizations. So specifically an organizational chart. And this correlation of these two data will allow you to get unique insights of understanding what's happening within your company. So on one side, we will use the header of the metadata of the email sent. So just the information of who is sending an email to who is meeting with who, so from the calendars, from the instant messaging in Teams. And what we're grabbing are not the body of the email or the attached document, but just the header. Who is sending an email to who is meeting with who. And this data, we're going to grab only what we're interested in, meaning that we're going to grab only the professional data. So we're going to remove out all the private data, all the private emails. So everything that is sent saying private in the subject, we're not going to take the information from those emails. Everything that is sent basically, but nobody really does that. So what we're doing as well, we're filtering out all the emails sent to a Gmail, Hotmail, Yahoo email account. And then, so we're really focusing on the professional emails. And on those emails, we're just grabbing the header. So who is sending an email to who? And we're integrating this into a database where we're going to correlate this data with organizational chart from the company, so that we're not able to navigate in this data anymore from the person point of view, but we're going to be able to navigate in this data from the team's point of view, from the roles point of view, with some specific safeguard, meaning that if you have teams smaller than 5 people, the solution will not represent the data. And so this provides you with a unique specific dashboard where you're going to be able to understand how your company is collaborating, what's happening for a lot of your employees. And what you're going to be able to do with these data sets is multiple. You're going to be able to understand your organization agilities, your silos, who needs to work with who in terms of teams, how you could reorganize your office space once everybody go back to the office, how you could leverage this data to plan your future office space, how you can leverage this data as well to identify when a merger or an acquisition is working well or not. So you're going to be able to use this data for instance, for organizational network analysis and understand who is collaborating with who are the influencers, who are the key departments and teams within your company that are making your company efficient. But as well, you're going to be able as well to leverage this data for improving the employee experience and the well-being of employees. So preventing stress. For instance, we have a lot of success selling these solutions in Japan, where since 2 years now, there is a new law in Japan that put the responsibility of the burnout on the shoulder of the enterprise, and it's up to the enterprise to put in place specific process and tools to prevent burnout. This is a solution that helps you do that, because you're going to be able to measure by teams or by role the stress that are happening on those roles, the number of time they spend in collaboration, what is their work week span, and how is this evolving specifically in the current
environment today. So you're going to be able to identify specific patterns, what makes, for instance, a new employee more efficient than others, what is the rhythm of collaboration that works with the manager. And for instance, we discovered a correlation that there is a correlation between the new employee's engagement and the number of one-on-one they spend with their manager during the first 3 months. And in other words, when the more a new employee will spend one-on-one with his manager during the first 90 days, the more this new employee will be engaged and will stay longer in the team and stay longer in the company. So this is just an example of what you can do with this sets of data. And as well, you're going to be able to leverage these data sets to improve the way you engage with your customer, to understand what is the magic recipe for your top sellers, for your top performer, for your top managers, and as well who is engaging and how much time you're spending with which customer and based on which result. So the use of this data is really multiple. This is how it looks like. So you have a lot of screens helping you to understand how you can organize yourself better, how you can boost employee productivity, boost relationship with the manager, increase customer focus. So these are just examples of those type of screens. But each time what's important here is to understand that this data is just represented by teams so that you can have specific view by teams and understand what's happening by teams and how you can improve things and organize yourself better. We have as well added specific Power BI specific reports that helps you understand the impact of the COVID crisis since employees are working from home. So as you can see, there are specific reports here that helps you understand compared to before how employees are working with from home right now, what is the impact in terms of number of meetings and numbers of emails and instant messaging, and who are the teams that are the most impacted. And all of these reports now are available directly for the manager and the high-level manager, business unit manager, directly in Teams, so that the managers and the team and the business unit manager can access this data directly in Teams and understand how they could organize themselves and boost productivity for all their teams in a very specific way. And organize the way they manage their relationship with their teams from a business unit point of view, from the high-level manager point of view, so that we can all foster better collaboration and take into account a more efficient way to collaborate with each other. So that's what we wanted to present you today very quickly. Of course, if you're interested with more information, we are available for any kind of additional questions. Encontra mais informações e dicas de utilização em português, bem como o nosso calendário de eventos em aca.ms/trabalho-remoto. Muito obrigada por ter assistido a esta sessão. Até breve. Muito obrigado. Até breve.